Ciência e religião, afinal, são duas faces da mesma moeda ou é como diz aquele ditado, cada um no seu galho? Bem, para descobrirmos isso, precisamos entender qual o objeto de estudo e qual o objetivo de cada um. O objeto de estudo da ciência é o mundo. Qualquer fenômeno do mundo é objeto de estudo da ciência. O ar, a atmosfera, o corpo humano, o tempo. Já a religião tem como objeto de estudo a divindade, as escrituras, as profecias. Mas qual é o objetivo de cada uma delas? A ciência tem como objetivo descobrir as leis que regem nosso organismo, que regem a Terra, que regem o universo. No geral é isso, descobrir cada lei que rege o funcionamento de cada coisa aqui na Terra e no universo. E a religião? A religião tem como objetivo religar o homem a Deus, ou seja, entregar o homem à comunhão com Deus, com a divindade ou com o todo. Mas, se formos analisar, os dois estão buscando a mesma coisa. Porque se o homem realmente conseguir descobrir e aplicar leis universais, ele estará em comunhão com Deus. Porque a partir da hora que eu descubro leis sobre o corpo humano, eu consigo entender o que eu posso ou não posso fazer. Por exemplo, antes o homem não conhecia como funcionava o sistema digestivo. Então, ele fazia coisas em sua alimentação que prejudicavam-o. Agora, conhecendo mais sobre o sistema digestivo, ele pode melhorar sua alimentação. E indo mais além, quando a ciência descobre a característica de cada alimento, a nutrição avança. E a partir daí, nós lidamos com a alimentação e com a digestão de uma maneira mais responsável. Isso é divino. Quando descobrimos que tipo de substância causa mal ao nosso corpo e à nossa mente, nós de certa forma evitamos e podemos melhorar isso. Então, sim, religião e ciência são faces da mesma moeda. É como se tivesse uma mina de ouro com uma entrada pela direita e uma entrada pela esquerda. Quem está pela direita seria o cientista e quem está pela esquerda seria o religioso. No fim, ambos querem chegar à mina de ouro. E qual é a mina de ouro? A mina de ouro é a comunhão com Deus. A religião, por meio do entendimento das leis divinas, das profecias e das escrituras. A ciência, por meio do entendimento das leis físicas universais. Só que temos aí um pequeno paradigma, né? As pessoas costumam separar leis físicas de leis divinas. Mas como Jesus disse, quem faz o exterior não faz também o interior? Ou seja, quem fez a mente não fez o corpo? Se você quer ter uma mente sã para ter uma comunhão com Deus, essa mente não foi criada por Deus? E o corpo também não foi criado por Deus? Então, não dá para separar ciência de religião, pois todas as leis que a ciência estuda são leis divinas, são leis criadas por Deus, por todo, pela divindade. Então, quando o cientista estuda métodos de cura, ou seja, ele estuda o corpo humano, estuda a reação das células, estuda um remédio para curar determinada doença. Isso é um trabalho divino, religioso, científico. Quando um padeiro faz um pão às 4 da manhã
e esse pão vai ao forno e daqui a um tempinho, 30, 20, 1 hora, vai estar em mesas alimentando família, isso não é um trabalho divino? Então, ciência é um método seguro de você ter fé. Porque você não pode ter fé, você não pode ter aquela fé cega. No mínimo, indícios de algo você deve ter. Então, a ciência veio para iluminar a razão da fé. Olha, quando Jesus disse, vós sois deuses, como é que eu vou acreditar nisso? Primeiro, porque ele é o Cristo, isso é um fato. Mas ele não mente. Vem a ciência e prova. Realmente, Cristo não mentiu. A física quântica está provando dia após dia que você molda o seu próprio destino. Pensamento é vida, pensamento cria, pensamento é energia. Energia carrega informação. O que um remédio faz quando ele entra no seu corpo? Ele carrega uma informação para promover a sua cura. Só que uma informação em forma de partículas. E existem informações em forma de onda, que vai promover a cura. Então você vai perceber que tudo aquilo, ou grande parte daquilo que Jesus disse, nos é revelado pela ciência. Caramba, o nosso ícone religioso não está contradizendo a ciência. Pelo contrário, há muitas moradas na casa do meu Pai. E o que a ciência descobre? Milhões e milhões e milhões de galáxias com trilhões e trilhões e trilhões de planetas. Percebe? Jesus prega o amor. E o que a ciência descobre? Que quanto mais feliz, amável, doce e caridosa é uma pessoa, mais chances ela tem de ter um organismo saudável e uma mente sã. E quanto mais pessimista, menos amorosa e menos caridosa for a pessoa, mais chances ela tem de não ter uma mente sã. E tem aquele ditado, mente sã, corpo são. Se sua mente está doente, ela começa a somatizar doenças, porque você atrai energias negativas, cai seu nível vibracional. E quando você diminui seu nível vibracional, você está em sintonia com os de baixo. E lá embaixo, a sintonia é pesada. Percebe? Então, essa questão de separar religião e ciência é aquela velha estratégia de dividir para vencer. Quanto mais coeso é uma estrutura, mais difícil de destruí-la. Quanto mais separada é uma estrutura, mais fácil é de destruí-la. Olha só, por que o nosso corpo não dissolve-se sob o efeito da lei da gravidade? Porque existe uma coesão, uma energia que tende à coesão, de forma que partículas vão se aglomerando até formar um todo coeso e sólido. E essa coesão é o que nos torna forte. Então repare, toda vez que um grupo quer destruir alguma coisa, ele faz os seres humanos se dividirem em 2 grupos ou mais. Se eu quero destruir a religião, eu divido grupos. Esse grupo a favor da religião A, aquele a favor da religião B, um outro grupo contra qualquer religião e por aí vai. Essa sempre foi a estratégia das trevas. A religião sempre nos trouxe revelações que mais tarde confirmou-se verdadeiras pela ciência. Entendam, quando eu falo a religião, eu não estou dizendo que toda religião sempre nos trouxe
informações verdadeiras. Pelo contrário, eu estou dizendo que a instituição religião, não igreja católica, não igreja protestante, não espiritismo, não. A religião, aquela que a gente diz como forma de religar o ser humano a Deus, religare. Essa religação sempre nos trouxe informações que no início pareciam absurdas ou até não críveis, mas daí a décadas ou séculos foi se provando verdadeira pela ciência. A religião fala, a ciência confirma. Inclusive, existem inúmeras afirmações do Cristo que já foram confirmadas pelas ciências, mas existem outras tantas que ainda não foram, mas que serão. Vamos lá. A ciência realmente se deu a estudar com afinco os supostos milagres do Cristo? Não, por puro preconceito. Religioso, é claro, né? Mas, quando a ciência se propuser a fazer estudos sérios desses fatos, será algo que vai mudar o paradigma da ciência moderna. Dentro da própria ciência, há subdivisões. Há cientistas sistemáticos, cientistas que não aceitam nada inovador. Existem cientistas que acham que a ciência deve ser feita de uma forma só e ponto final. É a ciência materialista. Tudo tem que ser feito dentro do paradigma materialista. O que passar disso é coisa de religioso. Caramba, mas o maior cientista de todos os tempos da história da Terra foi um religioso. Foi um homem que estava religado com Deus, que estava em comunhão total com Deus. O Cristo, você consegue me citar um cientista maior que o Cristo? Ou melhor, pegue os 100 maiores cientistas da Terra, junte-os todos e veja se ele chega a 1% do que o Cristo foi. Existem fatos que não dá para serem negados. Perfeito? A religião, quando ela tenta, se algum religioso tenta afastar você da ciência, esse religioso está te contando mentiras e está com medo de que a ciência desminta essas mentiras. Porque qualquer religioso decente, pelo contrário, incentiva que você pesquise tudo que ele diz na ciência, porque um religioso de boa fé sabe que a ciência confirma as coisas ditas pelo Cristo. Agora, se ele prega coisas anticristo, a ciência não vai confirmar isso. Pelo contrário, a ciência vai confirmar que ele mentiu. Entende? E o religioso, e agora o cientista que quer te afastar da religião, é aquele cientista mais sistemático, mais materialista, que prega a ciência materialista. Um exemplo disso é a divisão que existe entre a ciência comum e entre a física comum e a física quântica. Muitos dos tradicionalistas físicos comuns abominam os físicos que se propõem a estudar seriamente a física quântica. Chamam de místicos da física. E esquecem-se que energia existe. Existem sinais aos milhões sendo transmitido aos milhões nesse exato momento. A internet, o Wi-Fi, transfere o quê? Informação por meio de quê? De energia. Lives ao vivo, transferindo som, imagem, sem nenhum cabo. Isso é o quê? Energia sendo transferida pelo espaço e tempo. É um fato que a ciência não pode ignorar. A física quântica não ignora. Mas a física tradicional insiste em ignorar e inclusive em difamar um físico que se propõe a fazer esse estudo. Inclusive estudos que confirmam tudo aquilo que Cristo disse. Estudos que confirmam que ciência e religião
são ramificações da mesma árvore. Buscam atingir públicos com conhecimentos diferentes, mas vai chegar um momento em que esse público vai ser unificado. Vai chegar uma época da humanidade em que vários conceitos serão aceitos e que não precisará mais ter essa separação. Um religioso, quando está ali consolando mães, consolando pessoas que precisam de consolo, é um cientista, é um experimento científico sendo feito ao vivo. Como a religião está servindo para consolar pessoas, para moldar e para curar psicológicos abalados e feridos. É literalmente uma pílula sendo aplicada à pessoa, só que em vez de uma pílula em partícula, uma pílula em onda. E um cientista que está se propondo a estudar curas e evoluções para a humanidade é um religioso. Quantos cientistas não estão ali abdicando de anos e anos da vida em prol de descobertas que vão fazer a humanidade avançar? Esse é um religioso. Às vezes mais religiosos do que aqueles que estão nas igrejas. Vão nas igrejas em dias da semana, mas depois que saem, não passam de ditadores no mundo. Então, ciência e religião se misturam de uma forma que não dá para saber quem é o cientista e quem é o religioso no dia a dia, a não ser se você usar esse parâmetro materialista. Então entendam, ciência e religião são uma coisa só, não dá para separar. Que a paz do Senhor seja conosco, hoje e sempre.